Voltamos com mais um vídeo e dessa vez, galera, estamos aqui para responder ou talvez nos questionar sobre 8 perguntas que ficaram em aberto para a 5ª temporada de The Flash. E se você também já tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre a 5ª temporada de The Flash, já deixa aqui embaixo nos comentários com a hashtag Pergunta pro Gordo, porque assim eu vou poder responder em um vídeo muito em breve. Então pergunta aqui suas dúvidas para a 5ª temporada e claro também se você quiser perguntar sobre a 7ª de Arrow, sobre a 4ª de Supergirl e de Legends of Tomorrow, deixa aqui embaixo nos comentários com a hashtag Pergunta pro Gordo. Pra quem não me conhece, eu sou o Carlos Rafael, mais conhecido como Gordo, e este é o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve clicando aqui embaixo, ative o sininho aqui pra não perder nenhuma notificação. E gordinho que é gordinho da família, ó, já deixou o like no começo do vídeo. E bora para o vídeo. Canal do Gordo. Ok, galera, como a gente viu aí, a 4ª temporada de The Flash acabou de uma forma assim surpreendente, trazendo a filha do Barry Allen do futuro. Porém, a gente tem algumas perguntas que ficaram em aberto e talvez vão ser respondidas na 5ª temporada. Porém, vocês ouviram bem, talvez vão ser respondidas. Mas, no meu ponto de vista, seriam perguntas coerentes que a gente poderia realmente ter essa resposta no final aí, ou no início da 5ª temporada. Para começar, a gente tem aquela questão. Nora Allen foi lá e causou uma catástrofe no tempo, de acordo com ela. Então, o que vai acontecer? Será que nós vamos ter um novo Flashpoint ou vai ser um arco completo? Aí a pergunta é mais ou menos da seguinte forma. Como vocês sabem, a gente teve o Flashpoint Paradoxo. Na verdade, foram 2 episódios onde contou aí essa história, entre aspas, do Flashpoint, onde que o Barry causou um pequeno problema na linha do tempo e ele teve que consertar esse problema. Então, basicamente, a gente teve aí uns 2 episódios com essa história. Por isso que eu falei, será que a parte da Nora Allen a gente vai ter 2 episódios apenas? Os 2 primeiros episódios da 5ª temporada? Ou vamos ter um enredo de temporada completa? 23 episódios contando essa história dos problemas que ela causou no futuro ao salvar o Barry Allen. Essa questão eu acho bem plausível da gente questionar, por quê? Nossa, essa questão eu acho bem plausível da gente questionar, porque é bem questionador. Mas faz sentido porque se a gente for parar pra olhar, ter uma história com um arco completo significa que tudo o que acontecer vai ficar em volta dessa história. No meu ponto de vista, isso não é uma boa solução, porque a gente teria ali talvez episódios como se fosse filler, enrolando um pouco, sabe? Aquele episódio que poderia ser desnecessário e tudo mais, aquele episódio meio chato. Então é basicamente uma das coisas que eu acho que não deveria acontecer, e sim trazer a história dela em pelo menos 3 episódios, que eu acho que seria o suficiente para ver qual que seria a solução para consertar o futuro. Sim, consertar o que ela causou de problema. Até mesmo porque, se a gente for parar para olhar, ela causou um problema na linha do tempo dela lá na frente, não interferindo ali com o Barry, com o Cisco, com a Caitlin ou mesmo com a Iris. Mas isso pode impactar nela mesmo, porque se ela causou alguma coisa que afete a Iris de algum modo e a Iris não tenha o bebê, ela pode não nascer, e talvez isso pode prejudicar muito no futuro o relacionamento do Barry e da Iris. Então assim, a gente provavelmente vai ter alguma solução sobre esse assunto. Mas emendando com essa pergunta, vem uma outra pergunta. Por que raios ela veio do futuro? Qual foi o motivo que ela realmente veio do futuro? Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre uma teoria onde eu imaginava que ela não tinha conhecido o Barry. Então o Barry acabou morrendo lá, salvando a cidade, e ela chegou a não conhecer o pai. E aquilo estava incomodando ela. E quando ela conseguiu descobrir ali seus poderes de velocista e conseguiu voltar no tempo, ela resolveu voltar até o incidente ali, um pouco antes do incidente, para poder conhecer o próprio pai. Então ela teria esse momento ali de conhecer o Barry. Só que aí quando ela viu que ela poderia evitar a morte do pai, ela não pensou 2 vezes, foi lá e conseguiu evitar a morte dele e fazendo com que a linha do tempo se estragasse. Essa também é uma opinião minha, eu não tô falando que é isso que vai acontecer, porém é uma das coisas que a gente tem que ter uma resposta. Por que ela veio do futuro? Qual foi o motivo real dela ter vindo para o passado? E também qual foi o motivo real dela
dela ter salvado o Barry, na verdade ter ajudado o Barry, sabendo que isso poderia causar algum problema na linha do tempo dela. Então assim, são duas perguntas relacionadas a ela. Só que aí a gente fala assim, pô, tá, se a gente for parar para basear nos quadrinhos, tem uma outra pergunta que faz um pouco de sentido. Nos quadrinhos, o Barry tem dois filhos gêmeos, Dan e Dawn. Não, é Dawn e Dawn. Então, tipo assim, o que acontece? Onde tá? Será que ela tem uma irmã gêmea? Será que ela tem um irmão gêmeo? Eu fiz um post lá no site district.com.br com essas perguntas e lá eu coloquei umas imagens. Por quê? A garota misteriosa, ela apareceu de duas formas diferentes praticamente, parecendo que eram duas pessoas diferentes. Uma personalidade mais tipo feliz ali realmente, e outra um pouco mais agitada. E a gente viu essas duas personalidades interagindo praticamente com os membros do Team Flash. E no final ela chega ali meio aflita, de uma forma que não foi quando ela conheceu o Barry no casamento dele. Então tipo, pode ser que a gente tenha duas garotas misteriosas, é uma questão que a gente não sabe se eles vão representar esse fato dela ter uma irmã gêmea, ou mesmo um irmão gêmeo. Quem sabe eles podem adaptar aí de alguma forma, trazendo esse contexto para a história da série. Tudo bem que nos quadrinhos, eu já falei isso várias vezes, nos quadrinhos a gente tem uma ideia completamente diferente, a história segue em rumos diferentes, e acaba que na série não dá para fazer toda a adaptação que tem dos quadrinhos. Então eles têm que fazer de alguma forma para poder encaixar e acabar sendo, vamos dizer assim, coerente com a história do personagem. Então seria interessante se eles colocassem ela ali com uma irmã gêmea, ou mesmo um irmão que pudesse vir futuramente. É uma questão que seria interessante. Como eu falei com vocês, eu não lembro dos quadrinhos se a Dawn tinha a questão de voltar no tempo, alguma coisa assim. Eu não lembro, sinceramente. Mas a gente já viu aí que eles já mudaram o nome da personagem pra Nora. Então, tipo, pode ser que ela não tenha uma irmã gêmea e nem um irmão gêmeo. Mas seria interessante se a gente visse alguma coisa. Outra pergunta que fica na cabeça da gente depois que a gente viu aí a história ali, entre aspas, da Nevasca. A Doutora Snow já tinha os poderes de Killer Frost. Não foi por causa de Flashpoint, não foi por causa de outra explosão de acelerador, nem nada do tipo. Então, o que realmente fez ela se tornar a Nevasca? Será que era o fato da mãe dela ser uma cientista? O que o pai dela tem a ver com essa situação? É uma das perguntas que a gente pode ver sendo respondida na próxima temporada. Eu já falei isso com vocês, provavelmente a Nevasca vai voltar, a Doutora Snow vai conseguir ali fazer com que o lado maligno dela volte a aparecer, mas ela também pode buscar respostas em relação ao como ela teve esses poderes. E isso leva-nos a pensar uma outra coisa. Se tem o fato dela ser uma meta-humana bem antes da explosão do acelerador de partícula, significa que possivelmente nós veremos outros tipos de meta-humano sem ser feitos pelo acelerador de partícula. Como a gente já viu na primeira, acho que na terceira temporada também, mostrou uma lista gigantesca de meta-humanos. Sim, é uma lista que acaba sendo quase metade da população ali de Central City. Então a gente tem essa ideia de que possíveis vilões podem surgir muito em breve, e todos eles têm alguma relação com o acelerador de partícula. Mas quando veio esse fato da Caitlin ter poder sem ter sido do acelerador de partícula, nos faz pensar em grandes possibilidades de novos meta-humanos aparecendo, ou mesmo outros personagens aí aparecendo dentro desse contexto de que eles já eram meta-humanos antes da explosão do acelerador de partículas. É uma possibilidade muito interessante, inclusive várias pessoas já começaram a criar teorias que a gente teria aí a questão dos meta-humanos tipo de Freeland, que foi através de alguma droga, algum medicamento, poderia vir ali até o Virgil, que seria o Super Choque, mas eu não acredito que o Super Choque vai aparecer por agora não, mas é aquele negócio. Então a gente tem várias possibilidades em cima desse tema. Então quem mais pode ter sido meta-humano desde o começo? No meu ponto de vista, eu acredito que até a própria Nevasca vai descobrir muito mais do passado dela sendo explorado em algum episódio. Provavelmente a gente vai ter algum episódio aí com o título de Nevasca, a sua origem, sua história. Vai ser interessante. Outra coisa que talvez a gente veja aí uma resposta bem clara seria a questão:
quem vai ser o novo Harrison Wells. Sim, como a gente já viu, todas as temporadas praticamente apresentou um Harrison Wells diferente de todos os outros que já apareceram. E nessa temporada a gente foi surpreendido aí com o Conselho dos Wells. E apareceu vários personagens de diversas terras, podemos dizer assim. E então vem aquela questão, será que a gente vai ter um novo Harrison Wells? Como que vai ser a personalidade dele? Será que ele vai ser um inimigo? Será que ele vai trair o Team Flash? Será que ele vai ajudar o Team Flash? Porque, como a gente já viu, a gente viu aí alguns históricos que o Harrison Wells acaba vindo por interesse próprio, acaba se tornando um inimigo, depois se torna um aliado, e aquele negócio da traição e tudo mais. Eu não gostaria de ver nessa quinta temporada a questão de traição, porque, cara, pra mim já deu. A gente já teve aí o primeiro Harrison Wells traindo o Team Flash, depois na segunda temporada a gente teve um pouquinho de traição também, em questão do Jay Garrick e tudo mais, e na terceira temporada também a gente viu ali muitas outras, podemos dizer assim, conflitos em relação à traição. Então eu não gostaria de ver traição nessa próxima temporada. Pra mim, eu acho que eles deveriam aproveitar e construir uma ideia nova, tipo, inovar um pouco mais a série. Porque a quarta temporada, como eu falei com vocês no vídeo passado aí, ela não foi aquela temporada assim, nossa, que temporada. Então, eu gostaria de ver algo um pouco diferente. Outra pergunta é, o que vai acontecer com Ralph Dibny? Por que eu venho com essa pergunta? Como a gente viu, ele, podemos dizer que ele morreu e agora voltou à vida. Então, alguma transformação ele deve ter tido, porque ele pode ter evoluído, ele pode ter se tornado uma pessoa melhor, porque ele estava nesse caminho, apesar dele ter alguns, podemos dizer assim, algumas características meio pessoais dele, que ele tinha a questão da piada e tudo mais, ele pode ter sofrido alguma transformação interior, podemos dizer assim, porque o The Void assumiu o corpo dele e ele meio que tipo, tinha deixado de existir. Aí o Barry conseguiu achar ele e fez com que ele voltasse a ser o dono do corpo. Então ele voltou a ter sua forma original e tudo mais. Aí vem aquela questão, como ele voltou a ter a fórmula original, significa que ele ainda tem os poderes dele. Mas, será que ele tem todos os outros poderes dos outros meta-humanos? Porque, como a gente viu, o The Void conseguiu usar todos os poderes dos meta-humanos do ônibus. Então, isso ali poderia indicar que o Ralph Dibny agora tem a capacidade dos outros meta-humanos? Ou não? O que realmente vai fazer com que a gente descubra isso é na próxima temporada. Porque, como vocês sabem, eu já trouxe até a notícia aqui, o Ralph Dibny se tornou um personagem regular. E isso significa que ele vai ter uma participação maior na próxima temporada. Então, provavelmente, a gente vai ver um pouco mais da história dele. Mas eu gostaria de ver algumas transformações em relação a ele se tornar um herói melhor. Porque ele estava nesse caminho. E depois de ter passado por uma experiência de morte, podemos dizer que a pessoa tem que evoluir, né? Tem que se tornar ali algo melhor, podemos colocar assim. Então, eu gostaria de saber de você. Você também concorda comigo? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E vamos para uma grande pergunta. O Wally West. O que vai acontecer com o nosso Kid Flash? Porque, como a gente viu, o Kid Flash tinha saído de The Flash para ir na sua própria jornada espiritual. E isso foi quando ele foi recrutado pelo Hip Hunter e acabou se tornando parte das lendas. E a próxima temporada de Legends of Tomorrow seria focada nisso, que teríamos uma nova equipe. E essa equipe teríamos aí o Kid Flash fazendo parte dela. Porém, no final do último episódio de The Flash, a gente viu o Kid Flash aparecendo lá, horário o nascimento da irmã dele e tudo mais. Só que aí a Nora veio com aquela bomba. Então aí vem aquela questão, o que vai acontecer com o Kid Flash? Qual vai ser a justificativa que eles vão dar para ele não estar participando de Legends of Tomorrow e não estar participando de The Flash? Porque, como vocês sabem, o ator já deixou claro que ele não vai estar participando com, vamos dizer assim, como um personagem regular. Ele pode fazer algumas participações especiais, mas a vida dele tá guiando ele para um novo caminho, que é no mundo da música. Então, tipo assim, é bem possível que eles façam, talvez o Kid Flash ter um final, né, tipo o Professor Stein,
que acabou morrendo e eles tiraram ele da série. Então, tipo assim, será que a gente vai ver a morte do Kid Flash? Será que o Kid Flash vai ficar preso na força da aceleração? O que realmente vai acontecer? Tem alguns acontecimentos nos quadrinhos que nos faz pensar na possibilidade dele talvez até ficar preso dentro da força da aceleração. Porque nos Novos 52, quando saiu os Novos 52, o Wally West ruivo ficou preso lá na força da aceleração e apareceu um outro Wally West que seria a versão que a gente tá vendo na série. Então eles poderiam inverter esse papel. Eu acho que seria uma coisa muito justa eles colocarem esse Wally West dentro da força da aceleração e trazer um outro Wally West talvez do futuro, e esse Wally West do futuro fosse ruivo, alguma coisa assim, quem sabe? Seria uma coisa bem interessante. Ou talvez até um Wally West de outra terra, pra substituir ali o Kid Flash, tanto em Legends of Tomorrow quanto em The Flash. Eu acho que seria bem interessante, porque a gente já falou disso, teria como eles fazerem esse encaixe aí e trocar esse personagem. Mas eu não sei realmente o que eles vão fazer, o que eles estão planejando fazer com o personagem. Mas, por fim, a gente tem a grande e estrondosa questão: quem vai ser o grande mal? Muita gente já falou aí, eu coloquei que talvez nessa temporada, na quinta temporada, nós vamos ver aí o reflexo da chuva de raios. Como vocês sabem, nos quadrinhos teve o evento da chuva de raios, onde nasceu vários outros personagens velocistas. E um dos personagens velocistas que nasceu foi o Godspeed. E eu falei que a gente poderia ver aí o Godspeed na próxima temporada. Mas muita gente falou que os produtores já deixaram claro que a gente não vai ter um grande vilão velocista na quinta temporada. Bem parecido com o que aconteceu na quarta temporada, onde a gente viu o Devoy, que não era velocista. Porém, eu tenho a questão do seguinte: muitas vezes os produtores das séries falam uma coisa e fazem outra. Porque a gente já viu isso acontecendo em Arrow, a gente já viu isso acontecendo em The Flash. Então assim, eu acredito muito que a gente vai ter, não como um vilão, um grande vilão, mas talvez o surgimento do Godspeed seja nessa próxima temporada. É um ponto de vista que eu acho, sem falar também que a gente pode ter o Cicada, que é um personagem também que a motivação dele veio através da chuva de raios. Sim, porque a chuva de raios acabou matando a esposa dele e eles colocou a culpa de tudo isso no Flash e acabou começando a matar as pessoas que o Flash salvava para poder conseguir poder e tudo mais. Então a gente tem essa possibilidade, que também tem ali um pouco de relacionamento com a chuva de raios. Eu acho que seria bem interessante a gente ter esse contexto. Só que aí vem aquela questão: se a gente vai ter o Flash Reverso nessa próxima temporada, pelo menos em um outro episódio ele deve aparecer, provavelmente a gente possa ver outros velocistas aparecendo para dar um enredo ali, talvez, para a sexta temporada. É uma questão lógica que pode acontecer. Por isso, eu acredito que talvez o Godspeed possa vir aparecer. Como também pode ser que o Cicada seja o grande vilão dessa temporada e ele comece a assassinar pessoas que o Barry salvou, e isso faz com que o Team Flash comece a buscar para descobrir quem é o grande vilão. Então assim, provavelmente o grande mal dessa temporada vai ser alguém misterioso, porque toda temporada a gente tem o grande inimigo, ele é uma pessoa ali um pouco mais oculta, a gente não sabe realmente quem ele é e tudo mais. Então provavelmente a gente vai ter este contexto dentro de The Flash aí. Então a gente não vai saber realmente quem é. Ou talvez até os produtores podem resolver falar assim: não, vamos colocar a boca no trombone e já revelar quem que é o grande vilão. E assim a gente tem alguns enredos um pouco diferentes, algum outro mistério seja colocado na série pra gente ficar tentando descobrir até o final da temporada, que normalmente é o que eles fazem. Mas tem aquela possibilidade. Eu sei que a magia foi usada em Esquadrão Suicida, mas eu gostaria de ver talvez o Barry tendo que lidar com o mundo místico, porque a gente viu em Arrow que não deu muito certo, no Legends of Tomorrow deu super certo, e se a gente tivesse uma personagem como a Magia aparecendo em The Flash, poderia aí talvez trazer Constantine para The Flash. Eu gostaria de ver a participação do Constantine em The Flash, então seria bem interessante talvez se eles enfrentassem a magia, alguma coisa assim, mas é uma coisa que eu acho que é quase impossível se a gente for considerar a questão da própria magia ter aparecido em Esquadrão Suicida. Eles não iriam usar por aquela questão da Warner Bros. Ou quem sabe eles
liberam geral e fazem isso acontecer. Seria muito interessante. Porém, essas foram as 8 perguntas aí que no meu ponto de vista, devem ter alguma resposta na próxima temporada. Porém, deixa aqui embaixo nos comentários as suas perguntas também, o que vocês gostariam de saber que fosse respondido, talvez algum mistério ou criar alguma teoria. Então aproveite os comentários, faça isso e bora para o salve. Aí ó, um salve para o Ramon Cruz, um salve para o Ronaldinho de Bruxo, um salve para o Warlock Hunter, um salve para o Adriano Souza. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que deixaram seu like e compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. E é claro, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!